O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos. Clínica de Olhos Erechim. Tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. Muito boa noite, está no ar o nosso painel de hoje em nome da Unimed Erechim. A vida é feita de escolhas e quando a escolha é cuidar, tudo muda. Te ver bem nos faz bem. Unimed Erechim. Clínica de Olhos Erechim é uma clínica completa, com muita inovação e aquele atendimento diferenciado que você precisa conhecer. Agende sua consulta pelo telefone 3712-0566. Clínica de Olhos Erechim, a clínica do Dr. André Agnoleto. Nós estamos recebendo hoje com muito prazer o Claudionor Mores, que é contador, auditor, uma pessoa vastamente conhecida aqui na cidade de Erechim. E vamos falar sobre economia. Ele tem muitas informações e nós estamos num momento que o programa Painel julga quanto mais esclarecedor o programa puder ser para o nosso público, melhor. E o Claudionor é uma pessoa insuspeita para poder falar, enfim, né, a respeito desse tema tão importante que está relacionado às condições que nós vivemos, o que espera o futuro presidente do nosso país. Teremos eleições também para o governo do estado, para deputado estadual, para deputado federal, para o Senado, enfim. Mas nós vamos tentar, num primeiro momento, ficar mais a nível de país. Claudionor, antes de mais nada, minha saudação aí, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Roger, a alegria é minha estar aqui, né? Já fazia tempo que eu não vinha, estava com saudade, né? Participar contigo no programa Painel e colaborar com os telespectadores, debater algumas ideias para que a gente, esclarecido, vamos dizer assim, né, possa fazer uma reflexão de tudo que estamos passando e deveremos passar. A gente que já não é menino, né, hoje, vivemos anos turbulentos, ano após ano, né, com essa confusão brasileira, né, política, econômica que vivemos. Mas vamos tentar passar limpo alguns detalhes que possam auxiliar na reflexão aqui. O senhor não exerce ainda, vou dizer ainda, um cargo público, eletivo, né? Mas é uma pessoa pública. Então, me permita circular algumas informações. Como é que o senhor está de saúde? Sim, tive um momento delicado aí, né? Já estou com bons cuidados médicos, né? Infelizmente, a vida me levou para isso. Eu forcei um pouco demais no início da carreira, né? Trabalhando 12 horas por dia, por aí, em média, né? Então, hoje o físico está pagando o preço, né? Mas, felizmente, a medicina está bem avançada e estamos conseguindo contornar problemas cardíacos aí. Ótimo, que bom. O senhor esteve aqui há cerca de 1 ano e meio, quase 2 anos, e eu me lembro de uma frase que me chamou a atenção. O senhor disse, olha, se as coisas continuarem no ritmo que estão em nível da gestão econômica do país, né, e aí entra não só o executivo, o legislativo, talvez em 2027 o governo que vir a assumir vai ter dificuldade de honrar com seus compromissos. O senhor pensa ainda assim? O que pode dizer? Penso e confirmo, né? Sim. Não sou o único que falo isso, né? Hoje nós temos aí economistas de renome já sinalizando que a dívida pública brasileira, que está em hoje 9,7 trilhões,
representando 80%. Vou arredondar os números, não, memoriza mais fácil, né? Isso. Pode chegar entre 27% e 28% a 100% do PIB. E o déficit fiscal, que é a diferença entre o que o governo arrecada e paga, já é brutal. Esse ano será mais ainda com esse pacote de bondades aí que o governo atual vai lançar no intuito, né, de fortalecer a sua reeleição, né? Mais 227 bilhões vão para o mercado, né, em 17 programas para fortalecer, então, benefícios a ditos cidadãos, que somos nós, em tese. Todo mundo gosta do benefício, né, Odi? Mas tem que ver se o país está em condições de fazê-lo, né? Nós precisaríamos ter um governo mais duro, né? Então, como não há medidas mais enérgicas no sentido de proteção da economia, nós realmente vamos ficar fadados a um risco Brasil de pagar suas contas, né? Hoje ainda estamos rolando e refinanciando e conquistando mais financiamento para a rolagem desses compromissos, desses juros, que pegam 45% do nosso orçamento para rolagem de juros. É um absurdo, né? Nós estamos falando aí de 2 trilhões, arredondando de novo, de reais de juros anuais que o país paga, né? Então, é um absurdo, gente. A gastança não para. Agora, esse pacote que acabei de falar, de bondades, vai extrapolar qualquer limite legal. Isso caberia o impeachment, se fôssemos ser rigorosos, né? Mas o nosso Congresso também não ajuda. O Judiciário legisla, age como executivo. Nós estamos, na verdade, hoje fazendo um super resumo para início, com os 3 poderes conflituosos, né? Um querendo ser mais poderoso que o outro, um intervindo no outro, negligenciando um com o outro e negligenciando com o país, né? Nós, infelizmente, temos um judiciário cheio de problemas, né? Para não entrarmos em tantos detalhes, né? E o Congresso que está lá com, não sei, o último número que eu vi tinha mais de 74 solicitações de impeachment de pelo menos 3 ministros, não há movimento nenhum, né? O Congresso inoperante. A votação de coisas que precisamos, como reforma administrativa, etc., eleitoral, é tudo mais ou menos, mas as votações, por exemplo, dos pacotes de bondade, como a jornada agora, o fim da jornada 6x1 na Câmara, né? Agora está no Congresso, passou em 2 horas, lá entre a comissão e a votação em plenário, foram 3, 4 horas no total. Quer dizer, são coisas de interesse eminentemente político, sem responsabilidade pública, sem responsabilidade com o país, com as gerações atuais e futuras. Então, vamos continuar conversando aqui hoje, não vou... Senão tu não vai conseguir me perguntar, eu começo a falar. Não, digamos assim, se o país fosse uma família, para tentar dar um exemplo mais que todas as pessoas possam entender, embora todas as pessoas acho que entenderam o que o senhor disse, claro. Mas para tornar ainda mais fácil, se o nosso país fosse uma família e estivessem ocorrendo dentro desta família essas facilitações todas, essas concessões todas, enfim, tudo chegaria num momento que, digamos, as eleições, passou, né? Como é que essa família vai sobreviver depois? Como é que ela vai, de onde ela vai tirar recursos, já que está bastante claro que há um exagero em tudo que está sendo passado? É verdade, a gente, sempre para reforçar a resposta, é bom mostrar alguns números, já que a gente também gosta dessa parte. Isso. De 126 países, o Brasil está no lugar 111, em perda de renda per capita, né? Ou seja, o Brasil empobreceu nos últimos 20 anos, se eu não me engano é a pesquisa, né? Nós éramos a 6ª economia do mundo, agora somos a 11ª economia do mundo. Mas essas informações não chegam ao grande público. Não chegam. E quando chegam, né, hoje, com todo respeito,
nós temos aí cerca de 70% da população não tem talvez o discernimento necessário como o teu público aqui tem, né, que é classe média e assim para cima, né? Então nós temos que ajudar essas pessoas, né? Seja lá com a sua auxiliar, com o seu time de trabalhadores, orientá-los, mostrar essas verdades, né? Nós então estamos vivendo um momento que nesses últimos 20, para não dizer mais, quase 40 se for mais rigoroso, de muito benefício, de muito paternalismo, de muito paisão, né? E aí o governo foi se endividando e endividando as famílias, que hoje nós temos aí 80%, mais um pouquinho, 82% das famílias endividadas. São cerca de 30 milhões de famílias devendo, né? Por isso saiu um dos pacotes, foi por aí, né? E aí, como auferir renda, né? O que as famílias têm feito, né? Trabalhado mais, né? E parcelado mais, ou seja, se endividando mais. Vai chegar no momento que explode isso tudo, né, hoje. O país está na mesma, né? Cada vez está se endividando mais. Vai ter um momento que a pergunta inicial, não vai ter como liquidar essas contas. Esse explode mais, desculpe interromper, esse explode mais, explode na própria família ou pode explodir, digamos, no comércio, na indústria, nos mercados? O reflexo é, respectivamente, no comércio e indústria, porque daí, se eu não consigo mais pagar, não consigo mais comprar, o comércio não compra da indústria e assim gera uma cadeia negativa, né, para a economia, onde cai todo o volume econômico, o PIB cai, porque não há consumo, né? Não vai haver condições dessas famílias adquirirem bens de consumo. O que as pessoas estão comprando, veja, é tradicional nas famílias, né, comprar bens de necessidade, como alimentos do dia, né, água, luz, energia, aquele básico da família viver, se pagar com dinheiro à vista, vamos dizer, no mês, né? Dentro do mês é considerado à vista, né? E se compra a parcelas bens duráveis, como roupas, um celular, veículos, alguma coisa. Então, nos bens de consumo, as pesquisas já mostram que eu já estou usando, vejam, a classe média simples para baixo, já está usando cartões de crédito, já está usando o que pode, está parcelando essa compra. Em Erechim tem um mercado que está oferecendo você fazer as suas compras em até 90 dias ou 60 dias. Justamente, é o reflexo do empobrecimento das famílias brasileiras, né? Que por diminuir a renda. Como é que diminui a renda? É meio imperceptível isso, né? Porque a inflação come o poder aquisitivo, né? Se você antes tinha condições de comprar com R$5 2 xícaras dessa, agora tu compras uma, para ser bem didático aqui, né? Então, o teu dinheiro parece maior, mas ele compra menos. E isso está se refletindo nos supermercados, que é onde a gente sente primeiro. Os produtos subiram muito de preço. E é onde a população está sentindo, né? Então, a explosão que me refiro é que a família está no limite do limite agora, comprando gêneros necessários a prazo, né? E vai deixar de comprar daqui uns dias os bens duráveis, por mais bondades que venha, né? Então, aí a economia trava e reforça a resposta anterior. O comércio diminui a venda, a indústria diminui a produção e a cadeia se diminui todo o PIB e nós empobrecemos mais e aí alguém vai ter que fazer alguma coisa. O que fez Milei, por exemplo? Milei trancou o pé, Argentina, né? Chega, trancou, cortou despesas, demitiu gente que não produzia do governo, cerca de 20 mil lá, é muito para eles, né, para o tamanho da economia deles. Trancou o pé, enrijeceu todas as regras, não é? Não se gasta, não se paga, não se compra, não é? E aí a inflação está vindo para o lugar, os juros estão vindo para o lugar e a economia começa a dar fôlego. Aí, como ele tem uma relação
mais amistosa com o governo americano. O governo americano botou lá 25 bilhões de dólares, se eu não me engano, foi esse o número. Ou deu uma respirada legal no crédito, nas condições da economia, e a economia está voltando-se a funcionar, né? Aqui, nós vamos ter mais dificuldade, porque se houver uma reeleição deste atual governo, que está desalinhado com a maior economia do mundo, né? Sempre é importante dizer que os Estados Unidos é 1/4 da economia mundial. E o Brasil não chega a 10% dos americanos, 8,5%. Então, em números, os Estados Unidos é 33 trilhões de dólares, nós não chegamos a 3 trilhões de dólares em PIB, em economia nossa. Então, qualquer ventinho lá que é um maremoto. Então, para eles nos botar um pé em cima, e que já acho que vamos falar em seguida das sanções americanas, é um problema para a gente, porque nós já temos muitas dificuldades internas e vem mais a externa, né? Esse desalinhamento ideológico que temos, nós não vamos ter soluções. Agora, note, a nossa dívida interna, então beira os 10 trilhões, arredondando o número de novo, logo vai chegar a 12, que é o 100% do PIB, né? Isso é 4 trilhões de dólares, entendeu? 4 trilhões de dólares, dos 33 deles, eles podiam nos dar 2 trilhões e alongar por 100 anos, já resolveria o nosso problema. O senhor está falando da dívida brasileira? Interna. Porque se eu pegar uma dívida externa, um dinheiro como o deles, que é um juro muito mais baixo, embora alto lá para eles, na faixa de 4, 5%, é muito menor do que o nosso. E o alongamento que daria, nós faremos um up na economia, mas nunca vai acontecer isso com desalinhamento político, né? Então, misturamos os assuntos, eu sei, Odi, mas depois nós vamos explorar um pouquinho mais. A família brasileira vai ter dificuldade de sobreviver, vai ter recursos parcos, porque a economia não cresce. Esse é o próximo governo, digamos. Virou o ano, estamos em 2027, resolver enxugar esses pacotes, esse pacotão de bondades aí. Ó, cortamos tudo aí, independentemente de quem vir a ser o futuro presidente. O que vai acontecer daí se a minha família está acostumada a viver, digamos assim, recebendo isso, aquilo e tal? Por acaso eu vi a entrevista da ministra do governo atual, Tebet, né? Esse é o nome, né? Tebet, a ministra do Planejamento, e ela disse o seguinte, que o governo que entrar terá que ser mais fiscalista. Mas caramba, por que não foi? Se nós precisamos. Daí o jornalista, como você, perguntou, sim, mas como, né, tirar isso? Né? Como ser mais fiscalista? Sem tirar essas bondades, sem tirar os 54 milhões de Bolsas Famílias, sem tirar os 30 milhões de beneficiários do INSS, e assim vai, o Vale Gás, vale isso, vale aquilo, né? Não, o Brasil é forte, o Brasil é rico, o Brasil suporta isso tudo. O Brasil é rico, o Brasil suporta, mas isso tudo está em solo, está nas indústrias, no trabalho, não está no caixa. Até transformar isso em dinheiro demora muito. E uma atitude dessa natureza, como está acontecendo na Argentina, é super antipática. Porque nós temos essas pessoas que não querem, alguns não querem trabalhar, outros até não podem, vivem desse benefício e ficam satisfeitos com isso, né? E o Brasil precisando de mão de obra, de produtividade, de mais trabalho, né? Não acontece. Então nós estamos, além de tudo hoje, criando uma cultura negativa. Uma cultura do não precisa trabalhar, não precisa cumprir horários, não precisa. Então, não sei o fim, ninguém acho que sabe, mas a gente imagina que não é bom. Porque todos os países que enveredaram para esse caminho viraram uma Venezuela, um Cuba, né? Países paupérrimos. O senhor se refere a quem
a quem, digamos, optou por trabalhar menos. É isso? Também, né, hoje. Não só isso. Nós precisamos de mão de obra aqui em Erechim, é um exemplo, né? Precisamos de mão de obra. Cerca de 2 mil vagas ainda abertas aí, né? Felizmente aqui há um bom trabalho, né? O Bolsa Família diminui, é mais geração de emprego e vagas e as pessoas são convidadas a sair da Bolsa e trabalharem, mas a nível Brasil ainda temos essa infinidade de pessoas satisfeitas com o benefício que o povo que trabalha, que são, vamos arredondar de novo, 50 milhões de brasileiros que estão economicamente ativos, sustentam aposentados, sustentam sua família, sustentam 54 milhões de dependentes, né? Não, essa conta não fecha? E toda essa estrutura administrativa ainda. Bueno, aí temos um Estado inchadíssimo, não é? Cada vez mais inchado na visão ideológica socialista, cada vez mais penduricalhos em todos os poderes, né? Não vamos falar só do executivo, né? Extremamente gordo, né? Como o pessoal fala no popular, não é? Que precisamos enxugar, além do pior dos casos, que é a corrupção, né? Está aí nas mídias exageros grosseiros, né? Que saiu da casa dos milhões e agora estamos nas casas dos bilhões já há bastante tempo, né? Vários escândalos e várias autoridades envolvidas, a impunidade imperiando, né? Então, realmente, hoje temos que ser corajosos. O Brasil comportaria uma figura como, por exemplo, o presidente da Argentina hoje? Olha, ele, digamos, como é que se... Eu, particularmente, seria muito curioso para saber o que aconteceria. Eu diria que sim, hoje. Porque logo que o Milei começou a mostrar para o que ele pretendia, os índices de aprovação dele foram lá embaixo. Não sei como é que está hoje, mas... Natural, continua abaixo. Acho que estava em 25%. Sim, mas ele está assim... O que eu quero dizer é o seguinte, ele parece um homem pensando no país e não no governo. Exatamente. O que está acontecendo com o Trump agora? Está pensando no país, está endurecendo com todo mundo aí, certo, errado, depois podemos ver. Está contra lá, ele foi vaiado ontem num jogo de futebol lá que ele foi assistir, de basquete. Por quê? Porque há os do contra, né? Isso é a democracia. Há os que querem um governo mais leve, um governo mais parcimonioso, um governo mais... Light. Mais light, né? Mais tight. Como está sendo o nosso. Né? Por exemplo, né? Quem não gosta só de viver de benefício e ter uma vida mansa? Mas não é assim, nós gostaríamos de ser... Eu gostaria de viver num país socialista, talvez, mas escandinavo. Lá onde tu nasce e morre com tudo. Com casa, com saúde, com educação, mas tudo de alto nível. E a pouca grana que te resta é para o teu lazer. Por que não? Não se traz e não se leva nada. Mas não é o caso daqui, porque aqui há um grupo que domina, todos sabemos, isso faz parte do jogo, né? Que amealha cada vez mais, e o propósito desse governo que aí está é achatar a classe média. Deve ficar mais ou menos o modelo chinês, onde tem 5% que comanda e que pode amealhar riqueza e 95% trabalhar, né? Essa é a lógica socialista daquele lá, né? Então, voltando a gente divaga da pergunta, se nós teríamos condições de ter um governante mão de ferro, talvez a pergunta fosse, nós precisaríamos de um governo mão de ferro para realmente dar uma parada, uma purificada. Alguns 10 anos nós iríamos sofrer, não é? Para beneficiar as famílias, nossos filhos e as gerações futuras, porque as gerações futuras vão herdar dívidas, desempregos. Isso não é coisa de oráculo, isso é realidade quântica. O senhor trabalha todos os dias com números e com números. O senhor fala com a responsabilidade disso. Vamos lá, imagina uma empresa, você falou da família antes, vamos pegar uma empresa que vem a todo ano tendo prejuízo. Tá? O setor do agronegócio é um setor
muito próximo dessa Prejuízo realidade. ou menos lucro? Tem lucros muito pequenininhos ou quase nulos, mas a maioria com prejuízo. Está aí a amostra de recuperações judiciais, extrajudiciais no setor. Por 4 anos, no mínimo, de problemas Tem até ambientais. clube de futebol na recuperação. É verdade. Então, se você vai tendo prejuízo, o que é um prejuízo, para eventualmente quem não percebe, né? Entre o que você vende, seus custos, suas despesas, faltou dinheiro, ou seja, você vendeu menos do que gastou, certo? É simples. Você gastou menos, gastou mais do que ganhou. Aí, como é que você sustenta esse prejuízo? Vendendo bens, vendendo patrimônio ou endividando-se. O que acontece com o passo número 1 do sistema da lógica brasileira? 82% das empresas estão endividadas. Ou seja, eu não estou tendo o resultado desejado, ou estou com prejuízos, não é? Vou me endividando, vou aumentando a minha dívida. A minha dívida aumenta porque eu não estou tendo a renda suficiente para honrá-la, e os juros abusivos, extremamente estratosféricos, segundo maior do mundo, está no Brasil, entre o juro real, que é na casa de 9,3%, e a taxa Selic, 14,5%, e mais o ganho do banco, que chega, alguns casos, não dá 20% ao ano, né? Não há quem resista. Nenhuma empresa, são raras empresas que têm margens líquidas, mas raríssimas empresas que têm margem líquida de 20%. Mas onde é que saiu esse dado que 82% das empresas estão endividadas? Está no Serasa, está em outros bancos de dados nacionais. Aí. Eu olho na imprensa e... Varia. Tem uns que dizem 79, outros dizem 75, outros dizem 80 e poucos. Tem 4, 5 fontes. Arredonda 80% das indústrias. Está igual o paritário às famílias. Né? Então, as empresas estão sufocadas, porque... eu poderia citar exemplos. Tem aqui na cidade, por exemplo, uma área de alimentos aqui, vamos chamar tipo um restaurante. Tudo que ela trabalha, não paga os juros da dívida. Não paga os juros da dívida. O que vai acontecer com esse estabelecimento? Dívida que ela fez para pegar dinheiro para poder se manter. Para ir se mantendo, no passado, um pouco foi investimento, que a pessoa também precisou investir, né? E com os juros extrapolaram, não tem como essa pessoa, esse negócio pagar essa dívida. Ou seja, as nossas empresas, de um modo geral, estão trabalhando para o sistema financeiro. Infelizmente, hoje. Sustenta os trabalhadores e sustenta o sistema financeiro e resta alguma migalha para o sócio. É essa a realidade que está acontecendo. Quem é que cresce no Brasil? Enquanto empresas americanas, das 10 maiores, nenhuma é banco, no Brasil, das 10 maiores, 8 são bancos. 6 são bancos, perdão. Né? Então, quem ganha é o sistema financeiro. Ok. Nem me fala em bancos, que... Vamos fazer o nosso intervalo e já voltamos. Clínica de Olhos Erechim, profissionais altamente qualificados e equipamentos de última geração para cuidar de você e da sua visão. Clínica de Olhos Erechim, Rua Porto Alegre 380. A gente vê com o coração. A vida é feita de escolhas, de pessoas que se arriscam, de caminhos que se cruzam e começam. É no movimento do dia a dia que ganhamos fôlego e descobrimos força. Na energia da juventude que encontramos inspiração para seguir. É nos momentos leves que encontramos bem-estar. Cuidar é construir laços, é reconhecer histórias, necessidades e particularidades. E para seguir cuidando, evoluímos com constância e propósito. Viver é saber evoluir, é valorizar cada fase da vida, é seguir em equilíbrio. Quando o tempo é bem vivido, se torna um presente. Conhecimento que orienta, presença que transforma, inovação que resolve. Porque o que nos move é simples e verdadeiro. Te ver bem nos faz bem, hoje e pelos próximos 50 anos.
Muito bem, nós estamos de volta aqui em nome da Unimed Erechim e também da Clínica de Olhos Erechim. Nosso convidado de hoje é o contador, auditor, Claudionor Mores, e que está aqui nos dando uma panorâmica do ponto de vista sobre a situação econômica do nosso país. Vamos falar um pouquinho sobre essas medidas que o presidente Trump vem anunciando, impondo ao nosso país. Inclusive, estava lendo de um editorial de hoje, de que não é exatamente o que está sendo transferido de uma ou outra forma por fontes do governo, de que seria contra A, contra B, contra C. São medidas que os Estados Unidos entendem necessárias do ponto de vista dos interesses deles. Eu acho que está claro para todos nós hoje que o presidente Trump prometeu na sua campanha a doutrina Monroe, né, que era o presidente lá de 1823, lá, James Monroe, que é a América dos americanos. E ele entendia... Aí entra Uruguai, as três Américas. Erechim também. Erechim está junto, claro. Tá bom. E eles ressignificaram esse conceito, né, de proteção americana e estenderam esse braço para o mundo. Então, eles estão protegendo os Estados Unidos, essa que é a verdade. Os Estados Unidos têm seus problemas, né, também está endividado, também tem sua dificuldade, tem balança comercial negativa. E nesse espaço geopolítico, o ataque sempre e principal é lá na China, é contra a China, né? Existiam definições de novas ordens mundiais, agora o Trump está botando uma nova ordem mundial, que, segundo o Vitélio, que esteve aí conosco, que é erechinense, Brustolin, né, que é um grande especialista e amigo e entendido de geopolítica, vai ficar já volto para o Brasil, 3 cenários, né? A Rússia vai comandar um pedaço, a China outro pedaço, os Estados Unidos outro pedaço. Então, basicamente, os Estados Unidos com as Américas. É o que se projeta. É o que está se desenhando nessa nova ordem mundial. E aí ficou os árabes ali, que é de todo mundo e quem puder se serve, mas eles não podem ter bomba atômica, então essa é a briga com o Irã, porque realmente aquele povo, o Hezbollah e aquela turma ali, com bomba atômica é um perigo, porque eles têm um raciocínio diferente, né, meio agressivo demais. Bom, e aí o Brasil está sendo atacado, por que agora foi avisado, né? Faz tempo que eles estão avisando que vão impor medidas aqui. Como o Judiciário lá e o Senado deram uma trancada no Trump no primeiro tarifaço, agora ele seguiu um ritual jurídico, né? A Câmara de Comércio americana preparou a investigação, atribuiu concorrências desleais do Brasil, favorecendo outros países e dificultando empresas e negócios com os americanos. Ele está agora respaldado juridicamente para impor para a gente tarifas, sanções que já são conhecidas, né? E argumentadas nesse último documento, né? Que está sob investigação. Tudo isso é para criar arrazoado jurídico para ele não ter problema de novo lá. Qual seja, então, um novo tarifaço de 25%, ressalvando 4, 5 produtos importantes para eles: carne, laranja, suco de laranja, café, aeronaves, né? Que são os principais, e o restante criando através de um prejuízo grande aqui, aumento de custos e etc. para o Brasil, gerando dificuldades econômicas para nós. Com a medida de caracterizar o PCC, o Primeiro Comando da Capital, e o Comando Vermelho, como organizações terroristas, não é? Isso permite aos americanos intervir no sistema financeiro para rastrear patrimônio dessas facções, nem vamos entrar na discussão que até parece justa em relação à legislação brasileira, se é crime organizado ou terrorista. Para nós,
cidadãos, vamos dizer, são maléficos de qualquer forma, né? Note-se aí o que estão fazendo, reportagem até me surpreendeu no grande canal brasileiro de domingo, mostrando que eles controlam os morros lá no Rio, disciplinam o que comprar, os preços a que comprar. Pensa, milícias, ou seja, tomaram conta, né? Estão tomando conta do país, estão infiltrados em todos os segmentos econômicos, inclusive no sistema financeiro. Por isso essas medidas americanas, né, que são as fintechs, esses organismos financeiros que tratam com grana, vamos dizer, com dinheiro. Aí há o extremo de medidas que, com essa medida que o Marco Rubio assinou em nome do governo americano, eles podem intervir até no vínculo dos bancos brasileiros, dos fundos brasileiros, fintechs brasileiras, com o sistema internacional. E rastrear dinheiro desses organismos, dessas facções, rastrear de pessoas envolvidas que eles estão investigando e que certamente já têm. Dizem aí vídeos que a gente não tem certeza da procedência, que o Maduro teria delatado muitas coisas, identificado muitos brasileiros envolvidos nesse cenário de organizações criminosas. Então, esse movimento sempre é econômico, né? Permitiria aos Estados Unidos uma intervenção militar aqui? A rigor não, né? A rigor não pode. Mas na Venezuela também não podia, e olha o que aconteceu. Então, esses movimentos desse navio que esteve aí, como é que é, um porta-aviões gigante que esteve ali, já partiu aqui do Brasil, gerou um frisson, né? Mas ele foi só um acordo natural entre as marinhas. Mas o que está gerando esse movimento americano? Essas medidas americanas vai gerar problemas econômicos para nós. Com certeza irão gerar. Até o momento não. Vai atacar diretamente essas duas organizações, o PCC e o Comando Vermelho? Não diretamente, ainda, pelo menos. Mas vai atacar o entorno delas. Todos os movimentos econômicos, financeiros envolvendo essas empresas, esses organismos que tratam dinheiro ilícito de forma lícita. Então, isso gera muitos problemas na economia, aumentando os juros, porque o governo fica temerário, o Banco Central fica temerário, não vai baixar os juros, né? E a inflação vai subir, os turistas vão deixar de vir, porque tem medo, e aqui temos problemas, não é? O sistema financeiro vai enrijecer ainda mais suas regras, isso tende a aumentar os juros, por isso que eu falei disso. Então, só o fato de das medidas e ainda uma possível intervenção em algum momento, gera um desconforto econômico gigante. Agora, arrastando todas essas medidas aí do governo Trump sobre o Brasil, e olhando os interesses geopolíticos do Trump, sobre a doutrina Monroe de voltar a fazer com que os países americanos sejam quase que controlados mais objetivamente pelos Estados Unidos ainda. Isso não é um contrassenso, porque o governo do nosso país, ele pega esse limão e transforma numa limonada muito boa, porque fala em soberania, perda da soberania, agressão ao nosso país e tal. Explica um pouquinho esse contrassenso aí, aos meus olhos, ao menos. É verdade, aí tu dá oportunidade para o atual governo, inclusive usar de plataforma. Justamente na soberania é o principal ponto, né? Eu acho que todos nós concordamos, ninguém gostaria de ver o nosso país ser invadido por ninguém, ou muito menos conduzido por ninguém. Mas a nível econômico, a economia é global. Nós perdemos bondes da história, mas a economia é global. O que é o efeito? Como nós estamos o atual governo tende muito para o lado chinês, né? Está muito claro isso na geopolítica, né? E como é que nós vamos dizer, então, a soberania nesse sentido, que eles estão comprando tudo aqui? Estão comprando portos, aeroportos, energia, estão invadindo o país, estão criando uma base militar na Bahia,
Esse é o incomodativo americano. Né? Então, a ideia, pelo que a gente lê, observa e ouve também outros especialistas, é dar uma freada um pouco nisso. Né? Há uma disputa dessas superpotências no domínio do mundo, com conceitos e ideologias diferentes. Essa é a lógica, né? Mas mantendo o atual governo, os Estados Unidos não permitem com que isso continue, digamos, a China continue avançando mais facilmente ainda? Com certeza, né? Porque está claro, né, no próprio discurso do Executivo Nacional, uma preferência pela cultura, pelos produtos, Sim. pela economia chinesa, a ponto de, no BRICS, querer alterar até a moeda mundial, né, hoje. Então, a gente está sendo dominado hoje. Nós continuamos sendo uma colônia. Essa que é a verdade. Nós continuaremos sendo uma colônia. Só que passou de europeia para americana e agora chinesa. E agora estamos numa disputa de quem é o colonizador da gente. Esse é o meu ponto de vista. Porque os americanos querem puxar nós de volta para o braço americano, que tem muito sentido, culturalmente aqui. Né? Os chineses querem manter a entrada para cá, os europeus já perderam o bonde. Tanto é que não vêm mais para cá. Agora assinaram o acordo Mercosul, que é uma tentativa de reatar essas relações aqui conosco, mas já dificultam, né? Já trancaram a carne em alguns momentos. Não é tão pacífico assim. Parece que foi meio... Tem os problemas internos deles lá e tem que satisfazer as necessidades de quem mora lá. Europeias, de quem claro. produz lá. Então, nós estamos vivendo, né, nós telespectadores, vamos dizer, quanta coisa falada aí e nenhuma resolvida. Não está fácil, porque nós vivemos uma geopolítica reestruturando, os poderes mundiais se reestruturando, a disputa aqui no Brasil, esses extremos, direita e esquerda, que nenhum extremo é bom, eu diria. O ideal era nós termos uma centro-direita e centro-esquerda mais definidos, mais organizados, que a gente pudesse manter uma economia estável, equilibrada, produtiva, crescente, né? Com benefícios sociais também, por que não? Né? Mas não o excesso. Né? Esse é o problema hoje. Nós hoje, como falei há pouco, temos muito excesso social, muitos, agora de novo, né? O pacote de bondades, né? Aliás, aproveite, quem nos estivesse ouvindo, né? São 21 a 22 bilhões para frota de veículos, caminhões em especial, são de 10 a 14 bilhões para a área rural, aí, tratores, implementos, né? Dizer o quê? Com juros favorecidos, prazos alongados, né? Vamos fazer o quê? O cidadão, a empresa do setor tem que aproveitar, vamos fazer o quê? Está aí disponível, alguém vai aproveitar, não é? Agora, desculpe a minha ignorância sobre o tema, assim, olhando muito do alto. Na verdade, a eleição presidencial do Brasil é para saber se o nosso patrão vai ser os Estados Unidos ou a China. Gostei do trocadilho hoje. É bem por aí mesmo, viu? Assim, Achei o patrão de... uma forma simples de falar. Nós vamos trabalhar, digamos, naquelas questões do varejo, mas do atacado, quem vai dar as cartas... Quem tem mais condições de nos ajudar? E quem poderá ajudar a nós sair dessa situação econômica delicada, de famílias Nós queremos? empobrecidas? Aí é que está. Nós queremos? Ou digamos, nós, quem está pleiteando o governo. Quando tu tens aí um número conhecido, falei no início rapidamente, 5% de cidadãos que lideram o conjunto econômico brasileiro, vamos dizer assim, economias e famílias e, enfim, parte do governo, 25% se chama de classe média, são profissionais liberais, empresas intermediárias, e 70% são cidadãos trabalhadores que trabalham no seu dia a dia, sustentam suas famílias, que têm lá sua casinha, seu carrinho. Os que têm é a classe média mais pequenininha, mas os 70% não tem isso aí. Eles têm dificuldade para ter sua casa, têm dificuldade para se manter, né?
tem que trabalhar muito, e tem os que são sustentados ainda por bolsas, né? Então, quem é o país desses que vai nos ajudar a emergir? Pelo menos um pouco isso, né? E a pergunta que tu fizeste é muito inteligente hoje. Pelo que a gente vê nas pesquisas, no processo eleitoral, muito mais do centro-norte do país, as famílias e as pessoas estão satisfeitas com o pouco, com o peixinho, com o pouco, ambição muito pequena, né, de ter um conforto melhor para a sua família, para o seu filho, um estágio educacional melhor. Nota-se vários programetes e vídeos, as pessoas entrevistando cidadãos na rua que não sabem nada hoje, tem dificuldade para responder perguntas primárias, né? É impressionante, o nível cultural e educacional do país é muito baixo, muito pobre, muito pequeno, né? Saiu essa semana, se eu não me engano, um índice sobre o crescimento, o desenvolvimento das universidades brasileiras. Uhum. Se eu não me engano, agora eu puxei o assunto, mas vou assim, se eu não me engano, apenas 4 universidades do Brasil conseguiram se manter onde estavam. Sim, Todas as demais evoluíram uma barbaridade para baixo. Para baixo, das 227, se eu não me engano, as 4 brasileiras, a que está melhor ranqueada, está no número 44, é a USP. Se eu não me engano, esse é o número também. Então, é lamentável, né? Nós temos o ensino médio deteriorado, tiraram agora mais recursos, nós temos as universidades cada vez mais deterioradas. Então, nós precisamos, olha, com todo respeito ao sistema que está aí, que controla isso tudo, né? Que o governo executivo, todo faz parte de um sistema, acho que todos sabem. Nós precisaríamos trocar um pouco, nós precisaríamos dar uma freada nisso, porque nós estamos transformando o país realmente numa colônia. Nós não vamos ter iniciativa com toda a riqueza que temos, né? Olha só, o Eike Batista, você viu numa entrevista dele, né? Suspeito, mas vai lá. Temos tudo, né? Só 8% das nossas áreas para agricultura. Temos 25% das terras raras, que são esses minerais fantásticos para a inteligência artificial. Uhum. Nós temos extensão territorial, nós temos água, nós temos verde, nós temos tudo nesse país. Não exploramos, somos explorados. Nós temos dificuldade para transformar isso em riqueza para o povo. Nós quase somos autossuficientes em petróleo, mas ainda compramos e ainda vendemos, né, esse desequilíbrio entre o óleo diesel, etc. Nós temos um mundo para ferrovias, não acontece nada. 94% do orçamento é engessado. O que é o engessado? Engessado tem que ser destinado para tal. Destino, educação, saúde, que é mal distribuído, mal gerido. Mal gerido e mal distribuído. Então, alguém tem que fazer uma coisa. Daí aquela sua pergunta de antes, ela é perfeita. Precisaríamos de uma mão de ferro? Precisaríamos. Eduardo Galeano, no seu livro As Veias da América Latina, diz quase na abertura ali que, pegando assim a grosso modo, assim, que o mundo se divide em 2. Há povos, nações, enfim, que nasceram e que têm como visão, como objetivo se desenvolverem, crescerem e terem uma vida melhor. E há povos, né, que parece que gostam de ficar onde estão, atolados na situação do atraso, de ignorância. A grosso modo ele diz mais ou menos isso. Claro que no meio disso tem, assim, tu não vai crescer porque tem uma mão muito grande, um pé muito grande que pisa em cima. Mas parece que há povos que fazem questão de ficar onde estão. Existe sim essa natureza. É uma questão cultural. Cultural existe, né? E aflorou a Academia Erechinense de Letras do Amigo, né? Lembrar esse livro fabuloso e antigo, né? Mas, do Galeano. Mas é isso, existe sim. Agora, vamos lá. Um governo decente, vamos usar essa palavra, não gostaria de ver seu povo emergir? Uhum. Eu vou contar um fato. Quando eu estive estudando em 85 fora de Erechim,
tive uma palestra com o general Andrada Serpa. E aí ele dizia que tinha que disseminar gente pelo país, deixar nascer gente a rodo, não controlar natalidade, nada. Aí a pergunta natural de uma colega lá disse, mas general, não é melhor, em vez de nascer 10 desnutrido, desinformado, nessa condição que tu disseste, não é melhor nascer 2, 3 estruturados, fortalecidos, em condições? Do general fez a resposta de militar. Tem que deixar nascer gente, mesmo que sirva para bucha de canhão. Olha que resposta horrível, né? Mas, naquela época, 85, tinha sentido até a resposta. Mas é isso, Odi. Um governo decente não aceitaria ver seu povo tão humilhado, tão subjugado, tão empobrecido. Não é justo com esse povo, como a gente vê no Nordeste, mães jogando filhas à beira da estrada, adolescentes, para a prostituição. O que é isso? Isso não pode, né? Então, só para citar um exemplinho, né? Nós precisamos ter um governo que dê um pouco de decência para as famílias, para a situação. E já começa por aí, né? Então, acabando até com os conceitos naturais de fé, religião, família. Isso também era um instrumento de controle das bom, humanitário, não é? Manter conceitos tradicionais, né, que a gente já vem desde o berço, né, das famílias europeias aí. É uma pena, né, mas vamos torcer que nesse processo eleitoral que vamos entrar agora, acho que até lá nós vamos falar outras vezes hoje, Sim. a gente possa ir alertando o povo de que precisamos ter uma mudança, talvez diria ideológica, na conduta do país, porque o exagero socialista que está levando o país para a bancarrota. E daqui uns dias, o que está acontecendo? Você viu a quantidade, eu vou misturando os assuntos, não fique chateado, os telespectadores. É tanta coisa, né? O Brasil é um jornal, né? Porque todo dia tem muitos assuntos. A quantidade de empresas que estão indo embora para o Paraguai, né? Esse é um assunto aí que tem... Ontem fechou a Toyota, em Curitiba. A Toyota declarou que vai fechar a atividade. Ok, não é só questões da nossa economia, enfim. Todo dia, o maior ano de recuperações judiciais na justiça. Então, nós estamos vivendo um drama econômico, né, que dificulta aonde que o governo em si, ele não gera muita economia. Ele só não precisa atrapalhar. Agora, digamos, colocando a eleição de fim de ano como se fosse uma grande barragem, um grande muro, né? E se imaginando que o lago está cheio, né? Virado o ano, o que o senhor imagina para quem está do outro lado? A virada do ano? Próximo ano? Digamos assim, a barragem cheia e vazando uma outra coisa e dando sinais claros que pode estourar. Eu vou me permitir lembrar uma palestra que alguns erechinenses presenciaram em Concórdia recentemente com o Paulo Guedes, que é um grande economista, né? Ele disse, então, que a chance, vou usar a tua analogia, então, que mantendo esse governo, a barragem transborda, então, e pode romper-se. E vai romper-se, como falei no início desse bate-papo aqui, onde as famílias não vão ter condição de pagar, o governo não vai ter condição de pagar, os aposentados vão ter dificuldade de receber, e assim por diante. Quem tem dinheiro em banco fica alerta, é bom ficar atento, né? Às estruturas financeiras do país. O que está acontecendo com a Bolsa? Estou misturando de novo os assuntos. 60% do dinheiro que está na Bolsa é estrangeiro. O que ela começou a cair? Estão levando o dinheiro embora. Há sinais externos e aqui... O dólar tem subido diariamente, a Bolsa tem caído lentamente, mas digamos, aquela barragem, aqueles furinhos que tem aparecido. Esses furos aí, que está vazando. Então, meu amigo, nós precisaríamos trocar um pouco desse comando para proteger essa barragem, na tua linguagem aqui analógica. Nós precisamos tapar esses furos, pelo menos de cara, né?
e retomar a economia na mão de um país que tenha diretrizes para que a gente possa saber para onde vai. Tu não sabe para onde tu vais, né? Tu tem noções vagas, mas tu não sabe para onde tu vais. Daí tu não consegue planejar direito, não consegue resolver a sua vida econômica. Os juros, só para fechar, foi o nosso tempo, né, hoje? Hoje os juros é motivo da inflação. Não tem como todas essas empresas pagando esse juro que está, não incluindo o preço para tentar sobreviver, aí gera a própria inflação. Eu fico impressionado com os amigos economistas do Banco Central. Agora o próprio juro está gerando a inflação. Então há de se fazer muitas coisas, temos que reconstruir, refazer nesse país, tapar os furos dessa barragem que você propõe. Cláudio Normores, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui. As pessoas em casa podem tirar as suas conclusões. Eu vou lhe dar 10 segundos ainda, reforçando a gratidão aí. Agradeço a você a oportunidade e desculpar com os telespectadores que fiz um popurrí de ideias aqui, justamente para abrir reflexões, como disse no início. Nenhuma conclusiva, espero ter outras oportunidades para aprofundar temas mais específicos em que possamos colaborar com você. Muito obrigado pela oportunidade. Desde que não seja para pedir votos. Isso é impossível. Já estás convidado. Uma boa noite a todos e até uma próxima. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Clínica de Olhos Erechim, tecnologia e equipamentos de última geração. Dr. André Agnoleto e Dr. Samuel Carvalho. Clínica de Olhos Erechim. Aqui a gente vê com o coração. O Hospital Unimed Erechim é para todos. Todos que escolhem um jeito mais humano e moderno de cuidar da saúde. Muito além do prontuário, o nosso foco é na pessoa. Um hospital cooperativo que dedica-se ao bem-estar de cada indivíduo. Que olha para frente, mas está sempre ao seu lado. Que usa os melhores recursos para aproximar as expectativas mais otimistas. O Hospital Unimed é para você, é para todos.